Fala pessoal, meu nome é Guilherme Castan e nesse vídeo a gente vai estar falando um pouco sobre a VEG e o cenário que ela se encontra. No momento que a gente está vendo ela atualmente, está sendo cotada a R$ 37, sendo considerada uma das maiores oportunidades dessa crise do tarifaço. Então, não vamos fazer igual os investidores sardinhas que deixam as boas oportunidades passarem. Não vamos deixar para lá essa oportunidade e ver ela lá na frente naquela esperança de, poxa, se eu tivesse investido lá atrás. É sobre isso que a gente vai falar hoje, é sobre essa oportunidade que muitos estão vendo como uma situação de calamidade, outros estão vendo como um momento de entrada. A VEG, afinal, ela está passando por dificuldades, seria uma oportunidade, mas a primeira coisa que a gente precisa estar focando é no cenário atual do tarifaço do Donald Trump contra o Brasil. A gente pode dizer que, na prática, essa situação é basicamente prejudicial para os Estados Unidos, tanto que não foi tão prejudicial assim para o Brasil quanto seria para os Estados Unidos, e isso fez com que não tivesse a mesma força que teria a tarifa de início. Então, o presidente chegou ali, falou que ia tarifar, apontou o dedo, enfim, não estou aqui fazendo julgamento de valor, tá? Mas a gente teve essas declarações do presidente Trump que iria ser taxado no dia 1 de agosto de 2025. Isso acabou sendo retardado para um pouco mais tempo, né? Um pouco mais de tempo, não foi exatamente ali no dia 1. Mas na prática, é como se um comprador chegasse para você e falasse assim: você está com o seu produto, você fala o seu preço e ele está ali valendo R$ 100, né? O preço dele. Aí o comprador chega e fala assim: não, eu vou te pagar R$ 130 e eu vou te oferecer só 130. Aí você fala, ué, não faz sentido. Mas aí a gente entra no âmbito americano de ser. Não faz muito sentido, olhando por essa métrica. A gente tá sendo bem direto aqui nessa métrica. Então, em outros vídeos eu vou entrar em aspectos mais técnicos desse tarifaço e dos impactos na economia do Brasil. Então, eu tô sendo bem didático. Não sei se vocês vão conseguir separar o joio do trigo, mas eu não tô aqui trazendo um viés político, né? Então, se você concorda ou não concorda, não tô aqui para fazer juízo de valor sobre isso. O que acontece é que se todo mundo está sendo obrigado a comprar um produto de R$ 130, que na verdade ele vale 100, cara, eu não vou comprar. Desculpa, eu vou procurar o seu concorrente que está vendendo ali ou a 105 ou a 99 mais barato. Então, eu vou procurar outro vendedor, sabe? O que acaba sendo um pouco prejudicial mais para o Brasil do que para a América. Vamos dizer assim. Tem a faca de dois gumes porque as pessoas elas têm preferência, né? Você tem a preferência do seu fornecedor, você já tem uma logística. E assim, o presidente ele teve que tomar cuidado com isso na hora de impor essa tarifa, né? Porque pensa, as pessoas vão ficar estressadas. Elas não vão ficar satisfeitas que essa influência do Estado na economia esteja prejudicando o negócio delas. Então eu vou votar em outro presidente, na prática. Só que o presidente Donald Trump ele não é bobo, ele não é idiota. Então ele tem sim os erros dele, os acertos dele. Não estou fazendo aqui juízo de valor, mas ele é muito inteligente. Então, na prática, o tarifaço ele foi amenizado, porque o peso político que isso ia causar para o Donald Trump ia trazer um desconforto enorme na sua base eleitoral, e isso poderia fazer com que ele não tivesse capital político, né, para desenvolver novas propostas, novas situações e sofrer politicamente no próprio país dele. Então, como é que isso impacta para a VEG? A gente falou sobre todo o risco político, sobre o tarifaço, mas o fato é que o tarifaço ele veio, e ele veio em cima de todos os produtos que não fazem sentido para os Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos ele produz material e está procurando promover essa indústria. Então, a gente tem a indústria aqui que está fraca. Por quê? Porque o Brasil, outros países... O Brasil não, porque ele fornece mais commodities, né? Então, mas assim, os Estados Unidos, ele tem uma base industrial que está enfraquecida. Por quê?
nos outros países a gente tem menores custos de produção, menores custos de mão de obra, enfim. E isso fez com que a infraestrutura, a indústria dos Estados Unidos ficasse mais fraca. Então, eu tô sendo bem didático aqui, tá, pessoal? Eu não quero que vocês achem que eu sou um idiota falando, tá? Sendo bem sincero, mas eu tô querendo trazer essa tipo de comunicação porque às vezes as pessoas ficam perdidas com assuntos muito técnicos. Então, os Estados Unidos, aqui tá a casinha dos Estados Unidos e eles não conseguem mais produzir um Velotrol. Por quê? Porque o Velotrol lá na China é mais barato. A gente sabe disso. Comprar produto na China é muito mais barato do que no Brasil. Ou no Brasil, nos Estados Unidos. Então, essa comunicação industrial, essa dependência industrial fez com que os Estados Unidos ficasse enfraquecido industrialmente. E a resolução do Trump é vou tarifar o mundo. Só que, para o Brasil, ele foi mais como um viés político. Ele realmente estava estressado com algumas perseguições do ministro Xandão de Moraes, né? A gente sabe de quem a gente está falando. Então, assim, é, isso tudo fez com que o país sofresse por algo que o Xandão estaria fazendo, teoricamente, tá? Esse é o discurso do Trump. Ele ficou com raiva do Xandão, nosso ilustre ministro sem cabelo, e ele estaria estressado com essa situação. Mas qual é o cenário disso? A gente tem o tarifaço sobre os produtos. E o tarifaço sobre os produtos impactou nas vendas da VEG, que é uma das principais exportadoras de material para os Estados Unidos. Atualmente, a VEG é uma das poucas empresas que produzem algo mesmo. A gente tem muitas empresas no Brasil que exportam e trabalham com commodities. Elas não produzem uma peça de carro ou geralmente a gente compra esse material. E esse tipo de material o Trump quer produzir. Se ele quer produzir, ele está expulsando países, né, que forneçam material já industrial para dentro dele, porque ele quer fomentar a economia própria do país dele. E isso teve um peso muito grande, principalmente para o setor de eletroeletrônicos da VEG. Como a gente sabe, eletroeletrônicos já são coisas pré-feitas já, né? A gente tem todo ali uma estrutura industrial para fazer toda um aparelho eletrônico em massa, né? Quando a gente fala de indústria, a gente fala sobre esteira de produção, a gente imagina aquelas cenas de fábricas e fábricas, né? A gente não está falando de algo manual, a gente está falando mais de produtos mesmo, que é o que o Trump quer produzir lá para dentro. E assim, por mais que a VEG ela esteja posicionada no mundo inteiro, isso teve um peso para ela, certamente. E impactou muito o lucro resultante das tarifas que ainda seriam realizadas. E essa incerteza política, por quê houve uma incerteza política? O tarifaço não chegou logo de vez. O Trump ainda deu um espaço para o presidente, né, se posicionar sobre o Alexandre de Moraes, o presidente Lula, né, se posicionar sobre o Alexandre de Moraes. E isso fez com que o mercado ficasse assim, ué, será que essa tarifa vai vir mesmo? Será que ela vai chegar para o governo, para o país como um todo? E a gente não sabe. A gente não sabia. Isso impactou as relações comerciais de longo prazo. Como é que uma empresa ela vai comercializar um produto de longo prazo agora, se a gente não sabe qual vai ser o custo dele no futuro? É como se eu tivesse assim, você fosse uma oficina mecânica e eu falasse para você assim, ó, assina esse contrato comigo aqui de fornecimento de óleo, só que eu não sei quanto que vai custar. Aí tu vai falar para mim assim, ué, como assim? Eu vou assinar que eu tenho que comprar contigo e você não consegue me passar preço? Eu, como empresário, não vou gostar. Eu não vou achar essa oportunidade uma boa oportunidade. Por mais que o seu óleo seja o óleo ultra mega top do mercado, enfim, a gente não sabe qual vai ser o cenário. E é complicado você comprar sem saber quanto vai custar. Isso afasta muitos empresários e isso impactou o lucro líquido resultante dessa empresa, da VEG. Por quê? As tarifas impactaram o mundo, os comerciantes não só deixaram
de fazer os contratos que estavam ali mais fechados, né? Deixaram de dar continuidade nos contratos, como a economia global como um todo deu uma desacelerada. Se a gente olha, se a gente pensa de uma maneira estratégica, os Estados Unidos ele não só estava tarifando o Brasil, ele tarifou países como Canadá, China, enfim, a Europa, muitos países foram tarifados. Então isso acaba fazendo com que as empresas, por si só, ficassem incertas sobre o que vai acontecer e desacelerassem. A gente está vendo aí um aumento na taxa de juros, a dívida pública está aumentando, então não faz muito sentido para esse investidor colocar dinheiro no seu próprio negócio, que está ali perene, e dar uma tacada que ele não sabe qual vai ser o custo, por exemplo, né? No óleo da oficina, que eu dei como exemplo. Então, quando a gente olha para isso, a gente percebe o cenário frágil que está a economia global. Tá? Então, não é só uma fragilidade da VEG. Se a gente vê oportunidades, por exemplo, como empresas como o Banco do Brasil, tá? Tem outros tópicos para falar sobre o Banco do Brasil, mas a gente vê uma fragilidade mundial sobre a economia, sobre a incerteza da economia. E com base nisso, a empresa teve que se realocar estruturalmente. Como é que ela vai seguir com esses bloqueios, com esse cenário? Ela precisa lucrar. Não tem como ela não lucrar. E dito isso, o diretor recentemente fez um diálogo, né? Fez uma comunicação aos investidores, numa teleconferência, falando que iria ter uma realocação de infraestrutura da própria empresa com base em quem produz o quê? Por exemplo, tem a empresa aqui no Brasil, VEG brasileira, tem a VEG americana, tem a VEG europeia e tem a VEG da Índia, por exemplo. A VEG brasileira, ela vai focar em produzir para a América Latina. Enquanto a VEG nos Estados Unidos vai focar no país, no continente inteiro, não só nos Estados Unidos, mas também fornecer para a Europa e na parte de Índia e China, por exemplo, a gente já está vendo uma movimentação, ele já tem infraestrutura lá, mas representa pouquíssimo do seu faturamento. E o Brasil vai exportar não mais lá para cima, mas para os Estados Unidos, né? Que eu digo lá para cima no globo. Mas vai exportar para a Índia, para a Europa também, assim como na América do Norte. Então, a produção aqui do Brasil vai ficar, podemos dizer que ela vai tomar um choque, e isso pode afastar um pouco dos investidores. Então, esse cenário pode estar fazendo com que as ações da empresa sofram um pouco, como a gente está vendo, né? Essa caída aí, essa desvalorização de pelo menos 20% desde o início do ano. A gente pode ver essa caída aqui, ó, no gráfico. Eu estou usando o Investidor 10, é uma plataforma muito boa para estar analisando ações. Mas a gente pode estar analisando a caída desde o início do ano. A gente estava falando ali de uma cotação de 60, 50 reais, uma desvalorização de pelo menos 18% nos últimos meses, mas se a gente olha mesmo para o período de 6 meses, 7 meses, a gente fala aí de uma desvalorização muito maior. A gente fala aí de uma desvalorização de 20, 25%. Então a gente percebe que o impacto do tarifaço está bem forte. E se a gente olha para o preço-lucro, tá? Eu vou ser bem didático aqui, porque eu não quero que o conhecimento fique corrompido com palavras muito técnicas. Mas o preço sobre o lucro. O que é o preço sobre o lucro? É o preço da ação dividido pelo lucro. O quanto que eu, em outras palavras, né? O quanto que eu pagaria pelo lucro daquela ação? Eu pego o preço e divido por ela. Então eu pagaria R$ 25 hoje pelo preço sobre o lucro. Então, se a gente olha para o histórico do preço sobre o lucro, a gente pode deixar um pouco mais aqui embaixo do site para ver isso. Clicando aqui nesse gráficozinho, a gente vê que, historicamente, o preço sobre o lucro da empresa fica em média ali em 34, 30 reais, vamos dizer assim. E hoje a gente apresenta um preço sobre o lucro de 24,81, e isso representa o quê? Representa um desconto do valor que, em média, ela vale. Isso, para uns, pode parecer um cenário de baixa, pode ser que a empresa esteja realmente corrompida para sempre, falida. Enfim, a gente pode até olhar que
os lucros, vamos ver aqui. O CAGR de lucro dos últimos 5 anos em 20%. O que é o CAGR de lucro? É uma métrica que basicamente a gente pode resumir ela em lucro. Qual é o lucro, o crescimento de lucro? Em 5 anos ela cresceu o lucro em 20%. Em 5 anos ela cresceu o CAGR de receita em 18%. Então a gente vê que a empresa está com um CAGR, né? Vamos falar esse CAGR como crescimento dos lucros em 5 anos. O CAGR de receitas em 5 anos. A dívida dela sobre o EBIT, a gente pode dizer que é negativa, ela quase não tem dívida. Então, esses indicadores, eles podem dizer muito sobre a empresa. Tomado ao fato dela ser uma empresa que, nesse momento, está reestruturando toda a sua malha de fornecimento, toda a sua malha de infraestrutura para poder se moldar ao novo mundo. Será que as outras empresas elas possuem essa malha de resiliência? Eu acho que não. Sim, a gente tem algumas boas empresas que concorrem com a WEG, mas se a gente olha para uma empresa brasileira que está ali em quase todos os continentes, se eu não me engano, ela só não está em África e na Austrália, a gente vê uma empresa que tem uma capilaridade muito grande, uma possibilidade de se moldar realmente a novos cenários econômicos. Então, dito isso tudo, eu te pergunto, o que que vocês acham sobre a WEG? O que que vocês acham sobre todo esse cenário do tarifaço? Se realmente a empresa está caindo, se ela está subindo, o que que tá acontecendo para vocês sobre tudo isso que tá vindo à tona na economia? O que que vocês acham? Deixa aqui. E, por fim, eu queria dizer que eu sou gente como a gente. Eu tô começando esse canal para expor muito das coisas que eu penso e para democratizar mais o conhecimento para vocês. Eu acho que eu vou tornar isso um padrão, eu vou falar para vocês. Cerca de 50% da economia dos Estados Unidos investe na Bolsa de Valores, sendo que no Brasil só 4%. Isso é um cenário bem preocupante, porque a Bolsa de Valores ela diz muito sobre quem entende do fator juros compostos e o fator empréstimos e correções bancárias. Então, assim, a gente vê pessoas que entendem mais do seu futuro quando elas fazem planos, e esses planos são embasados em coisas que rendem, vamos dizer assim, né? Então, a gente pode falar que isso é preocupante para o cenário brasileiro. E eu tô aqui a fim de democratizar esse ensinamento, a fim de trazer tudo que eu estudo, tudo que eu aprendo sobre economia e investimentos. E, enfim, deixa aqui no comentário o que vocês acham da WEG. Espero vocês no próximo vídeo. Valeu!